Fala, trader. Como é que você tá? Tá bem? Eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo lá no início, quando eu comecei a querer entender mais sobre trader, a profissão, sobre como funciona operar no mercado, eu me deparei logo de cara com um curso de análise técnica, que é geralmente o que as corretoras oferecem ali no seu portal de educação, quando a gente começa a se interessar pelo mercado. Eu peguei um desses cursos ali de uma das corretoras e eu comecei a estudava os padrões de queda, as figuras, os pivôs, tendências, suporte, resistência. Só que quando eu ia para a prática, parece que tudo que eu fazia era o contrário, só tomava na cara toda hora. E eu estudava mais e estudava e não avançava, não avançava. E eu comecei a não ver mais sentido naquilo. E eu comecei a buscar outras alternativas, outras fontes, comecei a pesquisar em livros, comecei a pesquisar em vídeos, em sites na internet, comecei a buscar, a de fato entender, porque assim, eu não queria simplesmente operar padrões, eu não queria simplesmente decorar setups e ir para o mercado, porque toda vez que eu fazia isso, eu errava, eu tomava na cara. E às vezes dava muito certo, às vezes, algumas vezes acertava, só que quando dava errado, pô, doía pra caramba, doía demais mesmo. E eu comecei a querer entender, de fato, como que o mercado funciona, como que o mercado se movimenta, como que o preço se movimenta, o que que faz o preço se movimentar, o que que faz o preço fazer a mudança de direção. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, a buscar, e quando eu me deparei com volume, o conceito do que é o volume. Foi quando eu descobri que o volume realmente é a causa que movimenta os preços. E o preço é simplesmente um efeito, ou seja, é simplesmente um reflexo. Então, pensa comigo o seguinte: foi quando eu entendi isso. Imagina que você tem uma árvore em casa e aquela árvore está produzindo frutos com defeito. Os frutos não estão legal, estão vindo todo cheio de problemas. E aí você pega aquele fruto e tenta consertar o fruto. Sendo que, na verdade, o que tem que fazer é trabalhar ali, cuidar da árvore, cuidar da irrigação da árvore, cuidar dos nutrientes que a árvore tira do solo para conseguir tratar os frutos do futuro. Então era isso meio que eu estava tentando operar os setups, operar o preço, sendo que simplesmente o preço é o efeito, da mesma forma que o fruto é o efeito de uma árvore saudável. E aí eu comecei a estudar sobre volume. E foi quando eu entendi, de fato, como que o mercado realmente funciona. E eu quero aqui compartilhar contigo nesse vídeo um pouco sobre volume, para você entender a definição do que é volume no gráfico, a importância dele na definição da direção do preço e a importância do volume para você tomar suas decisões. Todo o meu operacional hoje é baseado em análise de volume e preço. Eu analiso sempre isso. Tanto é que aqui na tela você vê o, os indicadores que eu utilizo, são indicadores de volume e preço, todos eles. Vou te mostrar aqui então, primeiro, uma primeira definição sobre volume. Volume no gráfico, ele é a quantidade de lotes que são negociados. Então, volume é a quantidade de lotes que são negociados. Imagina só que você tenha uma loja de roupas.
e alguém vai na tua loja comprar roupas. Como que você mede a compra da pessoa? Pela quantidade de peças, correto? Então, todo negócio, toda relação de troca, sempre vai existir o preço e sempre vai existir a quantidade negociada. Se você olhar, por exemplo, quando você estiver passando uma compra no supermercado, você sempre vai ver lá na tela do caixa do supermercado que eles vão passar o produto e aí você vai ver o produto, a quantidade e o preço, e depois o total. Toda relação de compra existe ali sempre envolvido o preço e a quantidade. E no mercado não é diferente. Toda negociação, ela traz consigo o preço, a quantidade e o momento que aquela negociação aconteceu. E olhar o preço sem olhar o volume é simplesmente olhar o efeito do que aconteceu. Mas não dá para ter uma certeza ou não dá para ter uma previsão da intenção do preço naquele exato momento ou do que ele pode fazer. É lógico que tem muita gente que opera somente o padrão de preço e dá bom por conta que na cabeça dele faz sentido os padrões, ele decorou bem aquilo e ele consegue rastrear os padrões de preço sem olhar o volume. Porém, ele não consegue explicar a causa do que está acontecendo ali. Ele consegue explicar o efeito e pode até contar uma história para isso. Pode até criar todo um contexto, uma narrativa para dizer por que aconteceu. Mas a verdadeira causa vem do volume. E no gráfico, a gente consegue olhar o volume de duas formas. A gente consegue olhar o volume na vertical e na horizontal. Na vertical, são esses volumes que nós temos aqui embaixo, essas barrinhas aqui, verdes e vermelhas, que elas são colocadas de acordo com cada barra. E na horizontal, nós temos condições de analisar o volume por nível de preço, que no caso aqui seria o volume profile. Dois indicadores de volume. Então, nós temos como analisar volume na escala de preço e na escala de preço e na escala do tempo. O volume vertical é o volume na escala temporal, ou seja, na escala de tempo. Esse volume vertical aqui, a gente analisa ele na escala do tempo. Já o volume horizontal é o volume que nós analisamos na escala do preço. E aqui você consegue começar a ver a definição mais clara e percebe que as regiões onde o preço passa a maior parte do tempo são nas regiões onde nós temos aqui uma curva do volume profile. Observa. São as regiões de preço onde nós temos a maior quantidade de volume negociado. Porque aqui é uma região que tem maior interesse. Quando a gente analisa o volume, é importante sempre ver que o preço, antes de fazer um deslocamento grande, igual nós temos aqui nesse exemplo, ele vai primeiramente fazer uma lateralização. Essa movimentação grande aqui é simplesmente o efeito do que foi negociado aqui embaixo. Porque tem um vídeo no canal onde eu explico sobre a oferta e a demanda, e lá você consegue ver que existe a escala de oferta e demanda. Existe um ponto onde o preço começa a se tornar muito atrativo para quem quer comprar,
E quando alguém compra, significa que ele tem posse de alguma coisa, de algum produto, de algum bem, de algum serviço. Ele comprou aquilo. E se ele comprou com a finalidade de negociar, em algum momento no futuro ele vai precisar vender. E se a pessoa comprou e precisa vender, o que ela vai buscar então? Ela vai buscar preços mais elevados para poder vender aquela compra. E é justamente o que acontece no mercado. Tem pontos específicos do gráfico que você vê uma concentração muito grande de volume. E essas concentrações de volume são verdadeiras acumulações. Acumulações de lotes. Quando esses lotes, acumulações, quando esses lotes são acumulados e o preço se inverte, é por conta de que esses players que acumularam, eles querem o quê? Distribuir. Distribuir os lotes. Lotes comprados. Ah, mas então o preço não subiu porque eles saíram comprando? Existe uma dinâmica no fluxo de ordens e na execução de ordens, do cruzamento de ordens no book, que faz com que o preço ele se movimente. E nem sempre a galera do que estuda somente os padrões de candle, eles acreditam que isso aqui é força. O mercado está com tendência, está com força. Só que quando você começa a olhar, nem sempre esses volume alto de preço aqui no volume temporal, ele significa que é volume comprador. Pode ser simplesmente aqui execuções de stop ou saída no prejuízo de quem está vendido aqui no fundo e a ausência de compra, porque os caras já compraram aqui embaixo, eles não têm mais interesse de comprar mais caro. Ao pararem de comprar, pela lógica, o preço tende a subir também pela ausência de demanda, pela ausência de oferta. Se pararem de vender aqui embaixo e alguém precisa comprar, o preço pode subir. E é justamente o que acontece quando o preço ele perde algumas regiões chaves. Igual, por exemplo, aqui, muita gente começa a acreditar que o preço vai cair, então começam a vender, vender, vender. Por outro lado, alguém está comprando, comprando, comprando. Os negócios estão acontecendo ali. Quem vendeu aqui precisa diminuir prejuízo se o preço começar a subir. É o que acontece aqui, o preço acelera nesse ponto aqui justamente por conta de que tem gente comprando, não porque está acreditando que o mercado é para cima, mas é porque está precisando diminuir seus prejuízos. A grande maioria desses movimentos rápidos é stop. E depois o, os compradores aqui eles começam a desovar suas posições. A grande maioria é isso. Tá? Quando eu entendi sobre volume e como que o jogo funciona, ele geralmente funciona ao contrário. Então, por isso que eu tomava na cara toda vez, porque quando eu via, por exemplo, o mercado pegar uma direção forte, igual aqui, ó, o mercado pega uma direção forte, rompeu o fundo, a maioria da galera é ensinada a vender. Só que quem vendeu aqui simplesmente forneceu liquidez para quem estava comprando nessa região de lateralização aqui. E aí o preço subiu. E como que é possível a gente interpretar esses movimentos? Através do volume. Então aqui eu tenho regiões de volume profile. Tem vídeo no canal explicando sobre o princípio de interação do preço com a área de valor. Mas basicamente o volume, galera, ele mostra como que o mercado está negociando, como que está a relação do preço naquele momento. E tem momentos, claro, que o mercado ele começa a gerar desequilíbrio. E a gente consegue prever tudo isso através do volume. Deixa eu te mostrar aqui no fluxo de ordem
como que os movimentos rápidos que o mercado faz, geralmente é com baixo volume. Aqui eu estou utilizando a configuração da formação do cluster pelo delta, que é justamente pelo desequilíbrio. E nessa configuração, o que eu fico monitorando? Regiões de volume. Porque quando eu utilizo a variação, a formação do cluster pelo delta, enquanto ele não gerar um desequilíbrio pré-definido, no caso eu estou usando aqui uma configuração de 10K, enquanto ele não conseguir desequilibrar para um dos lados 10.000 contratos negociados, ele vai ficar em aberto. Quando ele está em aberto, ele está negociando ali, está acumulando volume. E quando eu observo, olha só, como que ele perde essa região aqui. Ele vem para baixo, não consegue, não tem interesse de vender abaixo. Quando ele volta, ele rompe a estrutura aqui, ó, dessa região de volume. Aqui eu consigo ver claramente que o interesse de negociar era nessa região, porque eu tenho aqui atrás, eu tenho outro volume bem próximo da região anterior. E o preço, ele começa a vir para baixo, mas eu consigo ver aqui bem embaixo, aqui, ó, o volume bem diminuindo, ó. Ou seja, não tem interesse da oferta de vender mais barato. Quando o preço trabalha acima dessa estrutura aqui, ele quebra a liquidez, ou seja, não tem oferta abaixo. E quem quer comprar e precisa comprar, tem que pagar mais caro. Então, aqui negociou um pouco mais dentro dessa região, depois ele vai, ó. Quando ele vai rápido, observa que ele vai com volume baixo. E os picos de volume ficam em regiões específicas. Observa esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um pico de volume aqui, ó. Fechou um positivo, o desequilíbrio da compra foi positivo, mas observa que o que acontece? Depois o preço vem, faz um volumão, depois ele vem caindo com desinteresse de vender. E observa, essas regiões são chave. Como você marca esses níveis, onde tem forte atuação, você tem volumes maiores, percebe que o preço ele interage bem com essas áreas aqui. E essa forma de analisar volume aqui no fluxo de ordem é uma forma mais avançada de você ver como que o volume está sendo negociado a cada nível de preço. E você monitorar somente o volume por desequilíbrio. Porque daí você consegue pegar o rastro onde está o interesse e onde está o desinteresse. E o que é vantajoso para a gente no mercado é simplesmente pegar os movimentos que geram um desequilíbrio, porque daí a gente pega o movimento rápido e já consegue saber a direção com uma clareza muito maior. Observa de novo aqui, olha só. Aqui eu tive uma região de interesse. Olha só como que o preço sai dessas regiões. Ele sai com pouco volume. E se eu estou olhando aqui um time frame, isso aqui está um volumão enorme. Por quê? Porque eles estão agrupando todo o volume dentro de um espaço de tempo e não estão formando as barras de volume pelo preço. Quando você começa a olhar pelo preço que você vê, ó, que tem um movimento rápido. Se eu olhar aqui, começou às 10h14 e ele finalizou esse movimento aqui às 10h17. Em 3 minutos ele fez esse movimento. E esse aqui, ó, ele começou às 10h07. Aqui passou 3 minutos somente dentro de um cluster desse. E basicamente é isso, galera. Estudar volume. Entender o volume é entender a verdadeira causa do movimento do preço. É muito legal e quando você começar a interpretar, entender sobre isso, você vai ver que muda totalmente o teu entendimento, muda totalmente o jogo. Eu vou fazer depois os vídeos no canal somente sobre como você entender pontos de operação do preço no volume.
Inclusive, tem algumas lives diárias aí que eu faço que eu fico mostrando as minhas operações em tempo real e você vê. Eu sempre estou olhando essas regiões de volume e operando de acordo com elas e também de acordo com as áreas de valor, a interação do preço com essas áreas de valor. Mas, de fato, o que mudou para mim bastante, a forma com que eu entendo e interpreto o mercado foi entender sobre volume. Não tem igual, não consigo hoje operar sem volume. Não consigo. Para mim, o gráfico sem volume, eu tô meio que cego no mercado. Então é isso, galera. Se você quer entender mais sobre o volume, se inscreve no canal aí para receber as notificações quando eu postar conteúdo novo. Considere aí curtir, compartilhar esse material. A minha ideia aqui é sempre trazer ali o que eu estou fazendo no mercado, trazer o conhecimento e as experiências que eu tenho vivido no mercado para ajudar aí quem está começando, quem está querendo viver de trade, quem está querendo se aprofundar mais nessa profissão de trade. Beleza? Tamo junto e bons estudos e boa sorte aí na carreira trade.